Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba. O texto de hoje, Formando Predadores da Selva de Pedra. É comum famílias constituídas com pais separados ou não temerem que os filhos sejam vítimas dos predadores da selva de pedra. Basta alguns meninos de rua se aproximarem que logo surgem inseguranças, temores e pânicos. Nem todos os meninos de rua ou pedintes são predadores, como nem todos os filhos que vivem em lares são vítimas. Muitos pais não imaginam que os próprios filhos, ao ganhar as ruas, possam ser predadores. Em junho de 2002, foi notícia de jornal que 3 rapazes paulistas, maiores de idade, roubaram a bolsa de uma faxineira que continha somente uma marmita e um passe de ônibus. Os rapazes, que eram de boa família, estavam saindo de uma festa em um bom carro e, para se divertir, resolveram assaltar uma transeunte. Por farra, para fazer uma brincadeira, assaltaram a faxineira, que ia para mais um dia de trabalho às 6 horas da manhã, em plena avenida movimentada de um sofisticado bairro paulistano. Os rapazes haviam bebido na festa e um deles portava 10 gramas de maconha. Provavelmente esses rapazes, ao sair de casa, ouviram dos pais recomendações, conselhos e advertências. Tomem cuidado, vejam com quem andam, não aceitem nada de desconhecidos, afastem-se dos maus elementos, não bebam nem usem drogas. Em outras palavras, seus pais disseram: cuidado com os predadores dessa selva de pedra. Talvez jamais lhes ocorresse que os predadores fossem os queridos filhos, muito bem criados. Filhos que usam a própria casa como pensão, isto é, entram e saem sem dar a mínima satisfação, e não mantêm acesos os vínculos familiares, exigindo o que consideram de seus direitos sem corresponder às obrigações. Tudo em nome do prazer, já são predadores dentro da família. Nada impede que, ao saírem de casa, continuem predadores desta feita do social. Quem não cuida de seu quarto e de seus familiares não tem por que cuidar do social e de outros cidadãos. Uma das maiores causas da formação dos filhos em predadores é a má educação e o uso de drogas. Então, assim, dentro de casa, a gente tem uma noção do tipo de filho que a gente tem, né? Nós temos uma noção, mas se a gente for ver, a gente nem se conhece direito, né? Tem coisas que eu acredito que tanto vocês como eu já tomou uma atitude e falou assim: nossa, nem acredito que eu fiz isso. Por quê? Porque a gente não se conhece direito, né? Se a gente não se conhece direito, o nosso filho, ele é apenas um corpo que foi feito do nosso DNA, com o marido, né? Vice-versa. Mas lá dentro, né? O que passa na cabeça do filho, o que passa no seu coração, os seus desejos, suas vontades, né? É só aquilo que ele fala. Você não sabe o que passa no interior do teu filho. Então, às vezes, você coloca tanto, né? Como que eu posso falar? Nele, tanta expectativa, né? Por isso que fala que a gente não pode ter expectativa em relação a ninguém. Às vezes você cria uma expectativa no teu filho, você fala: não, eu dei tudo o melhor para ele, né? Ele assistiu Rá-Tim-Bum, Cocoricó, TV Cultura a vida inteira, ele nunca assistiu nada violento, eu não permitia, né? Eu dava comida saudável, eu dava fruta, legumes, né? Os brinquedos, o quarto, meios de comunicação, né? Computador, celular, videogame, carrinho para colecionador, brinquedo daqueles bonecos, né? De colecionador, de herói. Quer dizer, você procura fazer o mais que você pode, como eu procurei fazer. Só que ele recebe tudo aquilo, ele te agradece no momento, tá? Obrigado, né? Valeu. Aí guarda, usa um pouco, joga fora, não dá muita vista, né? Quando você vê, tá guardado numa gaveta, num guarda-roupa. Então, ele vai te deixando de lado os presentes que você dá.
e passa a ficar na fixação de um só. Aqui em casa foi acontecendo isso. Tudo que eu dava, obrigado, valeu. Depois guardava. Sumia aquilo. Aquilo ficava dentro de um guarda-roupa, ficava dentro de uma gaveta. Você vai percebendo que vai mudando os gostos daquela pessoa. E os gostos que vão mudando ali já não tem a ver com aquilo que você deu lá no começo. Eu criei ele com isso aqui, ó, personagens. O meu filho foi criado com um personagem. Mickey, Minnie, o quarto dele era tudo infantil. Depois foi crescendo, eu fui mudando a decoração, né? Outro dia meu irmão entrou aqui no quarto e falou assim, tem um negócio ali no teto, você não vai tirar, não? Eu falei assim, é parafusado. Tinha um Buzz Lightyear que vinha numa cordinha pendurado do teto e ele ficava rodando aqui, né? Então, quer dizer, o quarto dele era todo cheio de personagens. E com o passar do tempo eu vi que aqueles personagens eu não estavam mais fazendo a cabeça, né? Eu levava para o cinema, já não estava mais feliz de ficar vendo filmes da Disney. Ele cresceu assistindo filme da Disney. Eu vi que aquilo já não chamava mais atenção. Então você vai tentando acompanhar o teu filho nos gostos, né, nessas mudanças que você vai percebendo. Mas é só aquilo que você percebe, que ele mostra para você. Teve um tempo que eu abri o guarda-roupa dele assim, eu sempre dava camiseta, né? Ele comprava algumas com gosto dele e eu dava outras. Mas eu não gostava de comprar camiseta clara, porque criança com camiseta clara ou adolescente é jogar fora, né? Suja muito, não tem cuidado. Aí eu dava cinza, azul e ele caiu no preto. Abri o guarda-roupa, parecia a caverna do Batman, né? Só tinha roupa preta. Aí foi um tempo que eu tive que tentar amenizar aquilo, tentando trazer ele de volta para as cores. Aí eu percebia que aquele negócio de todo preto é porque ele não estava bem. O preto, para a mulher, é para ficar com a cintura fina. Mulher nem sempre é porque está para baixo. Mas o homem que usa muito preto, por mais. E ele sempre foi magro, não tinha necessidade de mostrar, né? Usar uma roupa para ficar mais magro. Então aquilo mostrava o sentimento dele. Era uma forma que eu tinha de, né, medir ali, né? Ter um termômetro da situação. A coisa não estava muito boa. Aí eu passei a levar num psicólogo. Falei, vamos lá, né? Vamos lá só para conversar, né? O psicólogo mesmo falou assim, olha, ele é um bom garoto, sem dúvida nenhuma. Você criou um menino muito educado, muito bonzinho. Mas ele tem uns pepinos na cabeça, sim, né? Algumas coisas mal resolvidas. Talvez seja porque perdeu o pai muito cedo, né? O pai foi morto por um bandido. Ele tem raiva de nóia, né? Tá aí uma coisa que ele nunca vai se tornar é nóia, porque ele tem uma raiva de nóia fenomenal. Mas ele tem um lado agressivo, né? Um lado assim que a gente vai ter que trabalhar. Esse lado agressivo ele não demonstrava no dia a dia, ele se fechava. Então, quando se fecha, na sala de aula, pelo menos, eu analisava a criança que se fechava e a criança que era danadinha, né? Aquela criança que fala demais, aquela criança que pula, que perturba os outros, e aquele apático. O que perturba, o que grita, o que quer bater, né? Que ele demonstra através de atitudes e falas que ele não tá bem, a gente consegue trabalhar rápido e mudar. Mas o fechado, gente, como é trabalhoso. E você não alcança. Termina o ano e você não alcança aquela criatura. Teve alunos meus que ficaram assim, e eu trouxe tudo que é tipo de parceria que vocês podem imaginar para poder fazer palestra, para poder fazer dinâmica, para trazer aquela criança para perto e termina um ano e começa outro, e 3 anos junto comigo, para chegar no 4º ano a criança falar, obrigado, professora, eu melhorei um pouquinho, graças à senhora. E aí descobri uma coisa ou outra que ela resolveu falar. Então, é muito difícil. E eu, como filho aqui, eu estava passando a mesma situação. Ele foi se fechando. E a criatura fechada, você não sabe se ela vai dar para ser uma pessoa submissa a outras, omissa, ou se ela vai ser violenta. Porque ela fechada, você não sabe o que vai acontecer. Então, muitos pais têm os filhos dentro de casa, achando que têm filhos de boa conduta, e lá fora eles aprontam, né? Lá fora eles agem de uma maneira que a gente não espera, que a gente se surpreende pela forma negativa. Teve um rapaz há muitos anos atrás, eu tô com 52, esse rapaz na época estava fazendo 18 anos e eu tinha 11.
a minha mãe ia batizar ele na igreja católica. Ele não era batizado até os 18 anos, ele não tinha sido batizado. Minha mãe e meu pai iam batizar ele. Eles estavam fazendo curso de batismo e tudo. Ele foi criado trancado dentro de casa, esse rapaz. Trancado. Ele tinha uns amigos de escola, de colégio, ele tinha reprovado, eu acho. E ele não fazia faculdade, pelo que eu me recordo, não. Faz muitos anos, mas eu acho que era curso técnico na época, coisa assim. E ele tinha alguns amigos lá desse curso que ele fazia. No dia do aniversário dele, a mãe dele foi fazer uma surpresa para ele na casa dela, comprou um bolinho, o pai já eram de idade, o casal. Minha mãe foi chamada, eu fui junto, eu tinha 11 anos, eu lembro pouco também por causa da minha idade, né? Mas eu lembro que tinha um bolo, a mesa, daquelas antigas, vermelha, né? A gente é da época da geladeira, da mesa, do armário vermelho. Eu lembro que na casa dessa mulher era uma mesa vermelha, ela jogou uma toalha que não cobriu a mesa toda, por isso que eu vi a mesa. Eu achei legal, porque na casa dos meus pais também era colorida, né? E na hora de cantar parabéns, a gente via assim nítido que ele não estava feliz. Ele cantou porque os pais fizeram surpresa, mas ele não estava muito feliz. Aí chegou os colegas dele e chamaram para sair. E como ele estava fazendo 18 anos naquele dia, os pais dele não costumavam deixar ele sair. Mas naquele dia os pais dele falaram: você está completando 18 anos, agora você pode sair, vai comemorar o resto do seu aniversário com seus colegas. E eles saíram. Isso, eles saíram da Cidade Nova São Miguel e foram a pé até a Vila Nova Curuçá, que é um bom pedaço. Pegaram uma avenida e foram. Aí os colegas dele, se é que pode dizer colega, embebedaram ele. Não era nem droga, era bebida. Bêbados, eles foram na calçada de um abrigo de idosos que tinha na Vila Nova Curuçá. Eles estavam na calçada, do outro lado da rua tinha um posto de gasolina. E os colegas falaram para ele: eu duvido que você rouba a bolsa daquela mulher que está passando no posto de gasolina. Rouba e sai correndo. Se você fizer isso, você vai ganhar moral com a gente. Se você não fizer, você é isso, você é aquilo. Aí começa a tirar barato, né? E ele, bêbado, os colegas atiçando, ele atravessou a rua para o outro lado, pegou a bolsa da mulher e saiu correndo. Só que na hora que ele foi atravessar a rua, que ele saiu correndo, passou uma viatura de polícia. Na hora, flagrante, 18 anos, naquela época existia Carandiru, ele foi bater no Carandiru por conta de um flagrante. Nunca na vida daquele rapaz tinha acontecido nada de atrapalhado. Ele nem saía de casa. Mas ele foi cometer um erro por conta de um grupo e porque ele aceitou e porque ele bebeu. Então, naquele momento, ele não era o rapazinho que foi criado dentro de casa, calado. Ninguém ia acreditar nisso. E é o que aconteceu. E ele pegou, se eu não me engano, na época, 2 anos, parece, de prisão. E essas prisões, esse tempo de prisão que ele pegou, ele chegou a pegar aquela doença, como é que chama? Sífilis, né? Agora, a família não sabe dizer, ele não quis dizer se pegou por conta de contato sexual dentro da cadeia ou se foi por conta de uso de má higiene, né, dentro do Carandiru, do presídio. Enfim, ele voltou do presídio revoltado. Ele cumpriu 2 anos, se eu não me engano, né? E quando voltou, voltou revoltado. Cheio de doença, cheio de gíria, ou seja, a cadeia para ele foi péssima. Ele entrou lá sem ser bandido, saiu de lá sendo marginalizado e com os vícios da cadeia, com o tempo que ele ficou lá. Não digo que saiu de lá para roubar de novo, coisa assim, mas saiu uma pessoa bruta, uma pessoa violenta, amarga, né? E com o passar do tempo, ele não conseguia mais se enturmar com a família, porque a família vendo ele naquele estado era outra pessoa, completamente outra pessoa, né? E ele se tornou um predador. Querendo ou não, aquilo foi um passo para o abismo. Ele se tornou um predador. Então, ele namorava meninas, ele não se apegava a ninguém, ele fazia meninas sofrerem, ele começou a usar droga. A vida desse rapaz foi decaindo, ficou ruim mesmo. Tanto é que não chegou nem ao batismo. Meus pais que iam batizar
não concluíram isso porque ele também não quis, desistiu. Então, para uma pessoa se tornar predador, para uma pessoa se tornar ruim, predador aqui é no sentido ruim, basta um erro, né? Basta uma companhia errada. Olha como isso é importante na vida dessas crianças, de adolescente, na formação dos nossos filhos e dos nossos alunos. Como é importante vocês entenderem o mundo que eles vivem fora de casa. Porque dentro de casa são praticamente tudo santo, né? Praticamente dentro de casa, quando dão para obedecer pai e mãe, são santos, não faz nada. Mas na rua, com quem tá, a gente não sabe o que eles são capazes de fazer. Então, tem que estar de olho, né? O professor tem que ter a sensibilidade de ver quando o aluno é apático, quando ele é mais danadinho, trabalhar essas diferenças para tentar equilibrar, né? Se eu pegar na alfabetização um que é mais espoleta e aquele que é apático, mais fechado, se eu colocar os dois juntos, não caminha. Porque o espoleta fica perturbando o apático não consegue estudar porque é apático e porque o outro está perturbando, ele se fecha mais ainda. Então, o espoleta a gente deixa perto de um espoleta meio termo. Aí vem o apático, porque o meio termo ele vai instigar o apático. Se for o extremo de cada lado, não funciona. Os grupamentos produtivos na sala de aula, eles têm que ser dessa maneira. Não é só uma questão de grupamento produtivo das famílias lá, né? Quem já no sistema de escrita e de leitura, né? Quem já é alfabético, quem é pré-silábico, não é só isso que a gente tem que fazer grupamento, não. A gente tem que fazer grupamento de comportamento, de como é aquela criança também, né? Que se eu colocar uma espoleta demais perto de um apático demais, eu vou estragar os dois lados. Então tem que ter o meio termo ali para segurar a onda do espoleta e segurar a onda do apático. Tem que ter o meio termo no meio, né? Então meus grupamentos eu nunca fazia 3, 4 alunos como foi ensinado no curso de magistério, não. Eu fazia grupões mesmo. Eu pegava todas as carteiras que estavam enfileiradas e virava de frente um para o outro. Então eles faziam um grupão inteiro na sala de aula. Quando dava 30, 40 crianças, eram 2 ou 3 fileiras de grupão. Mas eu não deixava tudo separado, assim, em grupo de 4, de 3, porque não funciona. Em alguns momentos não funciona. Porque você precisa de mais de um para poder aliviar o estressado e trazer o que está fechado para a vida, né? Então precisa de mais de um ali. Na sala de aula, a preocupação é essa, né? O fechado e o extremista, o que brinca demais. Em casa, aquele que fala demais, os pais podem ficar mais tranquilos, mas aquele que é mais fechado, os pais têm que ter mais atenção, principalmente do lado de fora. Eu cerquei meu filho até não querer mais em escola, que nem eu já contei para vocês. Eu ia em horário vago, assistia algumas aulas, passava lá, falava, ó, tô aqui, né? Mas não foi o suficiente, porque depois cresceu, foi fazer o ensino médio a gente já não dá tanto acompanhamento como dá no fundamental, foi para a faculdade, o horário de faculdade e o lugar da faculdade já era longe de casa, e aí eu percebi que a concha foi fechando mais ainda, porque aí o mundo dele passou a ser lá fora. No dia que deu a notícia para mim que ia embora de casa, foi da noite pro dia. Ó, tô indo embora. Não tinha mais, não tinha nem como conversar, não tinha nem como ter argumento, porque foi uma decisão pura e só dele. E já vinha sendo pensada há tempos, mas fora de casa, não comigo. Não de sentar e falar, mãe, um dia eu vou embora. Mãe, um dia, quando eu estiver lá no segundo, terceiro ano de faculdade, eu pretendo ir embora. Não, não foi uma coisa que foi amadurecendo junto com a família. Que a família dele era só eu. Então era só sentar e conversar, mas não foi assim. Ele foi tomando as coisas pela cabeça dele, não sei que forma que deu isso na cabeça dele. Não, sem terminar a faculdade, tô indo embora. Mas se você for embora, você não termina a faculdade. Não, mas chegou a hora, eu quero ir embora. Chegou a hora que já vinha cozinhando no pensamento há muito tempo. E eu nem imaginava. Então, são coisas assim que acontecem na família, que acontecem na escola, que de alguma forma eu me culpo, porque eu falo assim, poxa, eu podia ter prestado mais atenção, eu podia ter feito algo que eu não fiz,
No começo eu me culpei bastante em relação ao filho. Em relação ao aluno eu não tenho muita culpa, porque afinal de contas, tudo o que eu podia ter feito dentro da sala de aula pelos alunos mais apáticos eu fiz. Mas aí é uma questão que a criança fica comigo 4 horas e com a família 20, né? Então não é totalmente responsabilidade minha, mas o meu filho era responsabilidade minha. E ali na saída dele eu senti aquela coisa do, não é da raiva, mas de uma mágoa, sabe? Tinha alguma coisa de errado que não foi resolvido e ele tomou atitude por si só. E eu não acho que ele estava preparado para tomar atitude. Ainda podia ter amadurecido um pouco mais. Mas é isso. Quando a gente não faz o nosso serviço direito, alguém lá fora está fazendo, né? Alguém fez a cabeça dele. Alguém entrou no meu lugar de mãe. E ele acatou. Então, algumas decisões que a gente toma, né, quando a gente é adolescente, quando a gente tem os nossos pais, são baseados naquilo que a gente vê lá fora, não baseado no que os nossos pais fizeram. A gente erra. Então, assim como nós erramos, os nossos filhos também vão errar. Mas pai, professor, não foi feito para errar. E, infelizmente, nós temos a missão de dar diretriz àqueles que vêm depois de nós. Então, quando nossa missão não foi bem cumprida, em todos os sentidos, fica sempre aquela coisinha aqui, né, da cobrança. Né? Por mais que a gente não queira se cobrar, fica um resquício lá falando assim, podia ter sido diferente. Mas o Isamitiba alivia a nossa dor, a nossa dúvida, a nossa angústia, dizendo assim, filho não vem com manual. Então, aqueles que estão com crianças hoje, que são pais ou que têm uma sala de aula, tem a possibilidade de pensar sobre isso que eu estou falando e mudar o trajeto a tempo. Os que não tiveram essa reflexão como eu não tive, a gente pecou em algum momento, né? Mas a vida vai dando outras oportunidades, outras pessoas, outras situações que a gente, já sabendo, não vai errar mais, não é isso?